Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria do Carmo e hoje eu vou falar com vocês sobre uma das grandes paixões que eu tenho, que é o secretariado. Eu sou formada em secretariado executivo bilíngue, especialista em recursos humanos, mestre em administração. Eu trabalho como professora, como docente do secretariado desde 2002. Fui coordenadora de curso na Uninove e estou chefe de departamento na FATEC São Paulo. Eu trabalhei como secretária de diretoria na Unisa por 5 anos, depois eu me dediquei à carreira docente e trabalhei como freelance, assessora em algumas instituições, prestando serviços dentro do escopo do secretariado, né? Então a proposta de hoje é falar um pouquinho da profissão, ajudar a gente a entender melhor, né? Quem já é profissional de secretariado, ajudar a divulgar, e quem não conhece a profissão, ajudar a entender, tá? Então, a primeira coisa que eu vou dizer é que é uma profissão. Desde 1985, nós temos uma legislação específica, né, que define quais são as nossas atividades. É claro que a lei de 85 precisa ser revista, porque muita coisa mudou de lá para cá, mas, em linhas gerais, o escopo de assessorar, né, de assessorar uma equipe, um executivo, um departamento, ele continua sendo mais ou menos o mesmo, né, acrescido da tecnologia e de outras demandas que nós fomos absorvendo ao longo dessa jornada, dessa trajetória, né, de quase 40 anos de reconhecimento profissional, muito embora a gente já tivesse atividade há muito tempo, né, a gente vai encontrar literatura que vai tratar desde a antiguidade dos escribas, passando pela Idade Média dos monges nos monastérios, chegando até as duas grandes guerras, né, quando a mulher ascendeu, entrou de fato com muito mais profundidade no mercado de trabalho, embora a gente não possa esquecer que a mulher já tinha uma luta, já trabalhava, né, o que a gente passou a ter foi um pouco mais, talvez, de reconhecimento, mas a mulher já trabalhava há muito tempo, né, é importante a gente não esquecer essas lutas que são nossas, né, de todas nós. Mas hoje a gente não está falando da luta feminina, porque a gente sabe que profissional de secretariado não é apenas uma profissão para mulheres, né? Hoje nós sabemos disso, nós temos muitos homens atuando na área, atuando super bem, performando super bem, né? E o que importa é a gente buscar nossos diferenciais por meio das atividades que nós exercemos diariamente, né? Então, falo muito sobre isso com os alunos, né? A gente se destaca nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, né? Naquilo que a gente vai prestando atenção e vai prestando a melhor assessoria possível, né? E pela nossa especialização, quanto mais nós vamos nos especializando sem perder de vista o caráter generalista da profissão, a gente vai desenvolvendo outras expertises, né? Vai se aprofundando, vai conhecendo mais, por exemplo, sobre a gestão do tempo, que é um dos temas que a gente vai abordar logo em seguida, talvez ainda esta semana, né? A gente vai ser gestor de projetos de eventos, por exemplo, né? Coordenar alguns eventos. Eu já trabalhei muito com isso, continuo trabalhando, né? Já coordenei o 21º Congresso da FATEC São Paulo em 2019. Eu coordenei, é uma das muitas atividades que a gente aprende, que a gente exerce. A gente tem um escopo também na área de gestão de viagens, né? Trabalhando com as políticas de viagens, fazendo a ponte entre as demandas da organização e as agências ou as empresas, as companhias aéreas, as redes hoteleiras, né? Conhecer muito bem na área de eventos ainda, né? Retomando a área de alimentos e bebidas, por exemplo, saber negociar, né? Trabalhar com os diversos cardápios. Hoje a gente sabe que precisa observar detalhes, né? Como as intolerâncias que existem, né? Intolerância ao leite, intolerância ao glúten, e aí tem uma infinidade de coisinhas que a gente precisa, né? E que é por isso que a gente se destaca, né? Cada vez que a gente consegue observar a diferença entre um evento e outro, entre uma viagem e outra, entre uma equipe e outra, né? Quando a gente está assessorando expatriados, conseguir entender melhor a cultura desse expatriado que estamos recebendo, conseguir entender que por um período ele vai ter demandas no âmbito pessoal e que a gente vai precisar ter um pouco mais de paciência durante esse período para dar esse suporte que é super importante, né? Muitas vezes fazendo ali uma interface, né, com o pessoal de recursos humanos, a gente dando um suporte, uma assessoria mais próxima às demandas pessoais desse executivo,
né, ou dessa executiva e sua família, né, lembrando que muitas vezes o expatriado está com a família, né, vai ficar aqui às vezes 2, 3, 4, 5 anos ou mais ainda, né, conheço casos de expatriados com mais de 10 anos no Brasil, então lembrar que a gente tem particularidades a serem observadas e que isso, né, é o que nos torna, que traz o diferencial de um secretário, né? A gente às vezes vê vagas para secretários em que são solicitadas formações que não são da área. A gente tem desde pedidos para que falam de formação em direito, formação em história, formação em diversas outras áreas. Algumas até esquecem de comentar, de citar o curso de secretariado, que é específico para a demanda que a empresa tem, né? E aí, quando a empresa conhece, sabe o que nós fazemos, teve já experiência com um profissional de secretariado, ela passa a entender como é diferente você ter o suporte, você conseguir assessoria de alguém que é formado na área. A gente tem excelentes instituições de ensino superior, né? Eu falo em nome da FATEC, mas eu já trabalhei na Uninove, eu sei que também teve um bom curso de secretariado, né? Não sei como hoje o curso está, se continua acontecendo ou não. Sei que a Unip também teve um bom curso de secretariado, a FECAP, a FMU, então a gente tem boas instituições, né, que levam o curso de secretariado assim, com bastante carinho, né? Conheço profissionais dessas faculdades, né, dessas instituições, que procuram fazer o melhor pelos seus alunos, que procuram trazer a demanda do mercado, trazer o mercado para contar o que é necessário, quais são hoje as competências, né, não só as competências técnicas, mas as conhecidas soft skills que são necessárias para a gente no mundo do trabalho, né? Hoje se fala muito nisso, eu estava inclusive ouvindo uma matéria no jornal falando sobre as soft skills que são tão solicitadas pelas empresas e preocupados em como desenvolver isso, né? E eu particularmente acredito que boa parte disso, das soft skills, elas já vem, né? A gente vai lidar na faculdade com alunos já passando para a vida adulta, né? E muitas dessas competências já foram desenvolvidas. É claro que sempre a gente pode aperfeiçoar, né? Tem coisas que às vezes estão nos pontos cegos que a gente não consegue enxergar e a gente não percebe onde está falhando, né? Então, às vezes a gente está falhando no trabalho em equipe, mas a gente nem sabe, né? A gente está deixando de exercer liderança, mas a gente nem sabia, né, que isso estava acontecendo. Então, tem algumas coisas, sim, que a empresa pode fazer para ajudar todos os profissionais e também o profissional de secretariado, né, como lidar melhor com as competências necessárias para as rotinas, né? Hoje a gente vive aí num período de pandemia, isolados, né? Muitos de nós trabalhando remotamente. Tivemos que aprender novas demandas, né? Eu, por exemplo, estou agora com 4 turmas de secretariado organizando um evento virtual. Também estou aprendendo, aliás, aprendo muitíssimo com eles, né? Deixo aqui um forte abraço para todos eles que são fundamentais nesse processo de troca, né? Eu sei algumas coisas, tenho algumas expertises em eventos, mas absolutamente eles têm uma expertise enorme nas novas tecnologias, né? Então, usar as plataformas, como a gente está agora reconhecendo algumas plataformas, Deutsche, o Simpla, o Zoom, né, e diversas outras plataformas que eles estão conhecendo para definir para o nosso evento, né, tudo isso que eles estão fazendo e tudo isso que a gente vai aprendendo no curso de secretariado vai formando um profissional competente para esse mercado de trabalho, né? E hoje aqui eu tenho o objetivo de compartilhar para que esse mercado de trabalho cada vez mais consiga entender quais são os diferenciais dos profissionais de secretariado. Por exemplo, né, um profissional, um estudante da FATEC São Paulo, daqui a pouco um profissional, quais diferenciais ele tem? Por exemplo, ele tem uma ampla gama de conhecimentos em programação, né? Eles têm uma disciplina de automação de escritórios, onde eles aprendem a elaborar, inclusive, preparar alguns aplicativos, né? Mas mais importante que isso, eles conseguem ter o conhecimento para fazer as solicitações a essa área. Eles têm conhecimentos em 4 idiomas além da língua portuguesa, né? Eles estudam o alemão, o francês, o espanhol e o inglês, né? É claro que tem muitas exigências, né? Vai estudar 4 idiomas, mas a maioria dos nossos alunos optam por seguir, né, e fazer os 4 idiomas e depois, lógico, que eles vão aprofundar talvez o alemão, o francês um pouco mais, né? Mas eles têm uma boa bagagem saindo da FATEC São Paulo, né? No curso de automação de escritórios e secretariado. Então,
A gente tem, né, agora voltando especificamente para a profissão, né, a gente tem ícones nessa área, tem a Isabel Batista, presidente do sindicato aqui de São Paulo, né, que tem aí um trabalho intenso de treinamentos, inclusive, né, o próprio COINS, o Congresso Nacional de Secretariado, que ela leva com tanta paixão, com tanto amor, é um evento ícone na área, né. Temos outros excelentes eventos, como o CONASEC, como o FISEC da querida Pipita, o CONASEC com a Steph Mark, a Thaís da Minder, né, grandes eventos que agregam, né, as competências que a gente precisa ter, né, não só para o profissional de secretariado, mas também para todos os docentes, né? A gente tem hoje formação de grupos em secretariado, eu mesma no ano passado com a Valquíria, que hoje está na FMU, criamos um grupo de WhatsApp, onde a gente troca, né, cada um que tem uma expertise, troca, compartilha conhecimentos. Eu tenho também um grupo de mais de 130 egressos da FATEC São Paulo, também com diferentes expertises e que, gente, assim, é inacreditável quanto esse grupo é colaborativo. E essa é uma característica muito forte no secretariado, né? Eu sinto isso. Eu sinto que a gente é muito colaborativo, que a gente faz muitas trocas, que a gente já aprendeu que conhecimento não é para ser acumulado, é para ser compartilhado, né? E que cada um vai se diferenciar pela forma como faz uma diferente atividade, né? Então é isso que a gente precisa entender cada vez mais, né? E eu acho que o secretariado faz isso muito bem, né? E aproveitar aqui para destacar algumas pessoas muito importantes na área do secretariado, por quem eu tenho muito respeito, entre elas a Silene Pignataro, que é uma grande amiga, uma pessoa incrível no secretariado, já me ajudou muitíssimo, né, em congressos, em palestras, de maneira geral. A Valquíria Almeida, que é um ícone também da área, a Beth Delia, a Magali Amorim, né, são todas pessoas muito colaborativas e que ajudam a construir essa área. A Pepita Soller, uma pessoa incrível, generosa, de um amor, né, de uma bondade também, uma excelente pessoa. E eu vou falando um pouco de cada uma delas ao longo das gravações, quando o tema estiver relacionado. E eu queria deixar aqui alguma indicação de leituras. O Secretariado, uma Profissão, da Solange Giorni. Pool de Secretariado, Oportunidades na Implantação do Modelo. A Luana Lopes, gente, cria da FATEC, né, foi nossa aluna, então super indico, inclusive para consultoria, tá? Então vale muito a pena, inclusive para consultoria, para estruturar o pool de secretariado para quem está, né, pensando nesse caminho. E, como eu falei de expatriados, eu deixo aqui uma super leitura da Andréia Sebem, muito legal, gente, esse livro. Conheci a Andréia há muito tempo atrás, depois eu revi num evento do secretariado, no COINS, vale muito a pena, tá? Então, aos poucos eu vou lembrando de vários amigos que têm me ajudado nessa jornada e gente importante da área, né? Acho que vale a pena destacar alguns nomes. A gente vai falar outras vezes sobre o secretariado, tem assim uma multiplicidade de coisas, né, que a gente aprende no curso e depois quando está exercendo a profissão, e como docente eu tenho aprendido muito, né, também, né, acho que essa parte importantíssima, a gente ter essa humildade de trocas, né, de entender que ninguém sabe tudo, que a gente quando é professor, quando a gente é docente, a gente faz trocas e esse compartilhamento, né, é o que tem feito, acho que essa área evoluir, né, se aprimorar muitíssimo. Hoje a gente questiona, conversa sobre o secretariado como líder, né, às vezes até assumindo gerências. Eu acho que isso é tranquilo, né, a gente tem essa formação, tem essa bagagem para assumir, sim, a liderança, para nos tornarmos gestores de áreas diversas, né. Eu própria posso falar com toda a segurança, né, que eu tenho, que eu aprendi isso, muito do que eu faço como chefe de departamento hoje vem da minha bagagem como profissional de secretariado, né, conseguir fazer follow-up, conseguir conversar com a maioria dos alunos, né, eu tenho comunicação por WhatsApp com quase todos os alunos, atendo a maioria desses alunos prontamente, né? Uma das coisas que a gente fala no secretariado, não deixar ninguém sem resposta, ainda que a resposta seja um não, dê a resposta, né? O outro espera isso. Aprender a usar as palavrinhas mágicas, né? Quando a gente fala de etiqueta, de comportamento, a gente sempre lembra, né, que a gente precisa lidar com todos
na empresa, desde os mais altos escalões até os nossos pares e as nossas equipes, né, as equipes que a gente lidera, às vezes na copa, na limpeza, né, na distribuição de tarefas. Então, sempre lembrar de ser gentil, né, de ser humano antes de tudo, né, de entender o que o outro passa. Eu sempre falo que existe um mito de que a gente vai conseguir separar profissional de pessoal, não existe, né? A gente é uma coisa só. É claro que apesar dos problemas pessoais, a gente precisa ir para a empresa e precisa dar o nosso melhor, né? E vice-versa, apesar de todos os problemas da empresa, de todas as demandas, a gente precisa estar bem em casa, precisa lidar, né, com as nossas demandas de casa, com filhos, com marido, com pai, com tudo que a gente, né, abarca na nossa vida, né? Quer sejamos homens, quer sejamos mulheres, a gente tem aí um pacote, um leque enorme de exigências de papéis sociais a serem exercidos. E eu acho que a formação em secretariado contribui muitíssimo para a gente enxergar, para a gente ter essa visão sistêmica, essa visão generalista, sem perder de vista as especificidades que são exigidas na área, né? Então, a gente vai falar sobre algumas dessas especificidades em outras oportunidades. Eu devo começar provavelmente com a administração do tempo, mas a gente vai falar sobre gestão de projetos, sobre eventos, gestão de viagens. Então, gente, para que isso aconteça, né, eu só preciso de uma ajudinha. Como? Né? Que você se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, deixe o seu like, comente se você gostou, né? Se você não gostou, o que você não gostou, como eu posso melhorar, quais pautas eu posso trazer, né? A gente vai continuar com 2 pautas semanais, pelo menos, uma falando das coisas pessoais, dos hobbies e das rotinas da administração de uma casa, né? E vou falar em um dos dias sobre o profissional de secretariado, porque esta é uma das minhas grandes paixões, né? Eu sou apaixonada pela área, pela docência, e eu quero muito compartilhar, trocar com todos vocês, tá bom? Gente, obrigada novamente, curte, compartilha, deixa o seu like.